Mais um rombo devastador nas contas públicas da nossa casa, do nosso Brasilzão. Hoje é dia 27 de junho de 2024 e foi divulgado as contas públicas do último mês de maio. Então aqui você vai pegar quais contas? Tesouro Nacional, Previdência Social, Banco Central, juntar todas elas e chegar a esse resultado que você está vendo na tela. O governo tem déficit de 60 bilhões e 900 milhões de reais em maio. Segundo pior resultado em 27 anos. Pior desempenho para o mês de maio desde 2020. O que aconteceu em maio de 2020? Você lembra? A gente estava no meio do C19. Dá uma olhada aqui no histórico dos meses de maio da nossa casa, as contas públicas do nosso país. Desde a era Dilma até o momento que nós estamos conversando aqui, que o presidente atual é o Lula, governo Lula 3. Aqui você vê que no ano do C19, é óbvio que ia ter esse rombo gigantesco. Você lembra muito bem o que aconteceu nessa época. Todo mundo estava dentro de casa e o governo criou 1001 programas para dar dinheiro para as pessoas, para o país não ir para a bancarrota completa, né? Então é óbvio que você ia ter um déficit desse tamanho. Acontece, meu querido, que a gente não está tendo nenhum tipo de C19 hoje e olha o tamanho do déficit público em um único mês. Quando a gente pega janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ou seja, o acumulado do ano de 2024, o déficit está em 29 bilhões e 998 milhões de reais, que também é o pior resultado desde a época do C19. Agora, quando você puxa 12 meses para trás, então a gente está vendo aqui os resultados de maio, vamos puxar 12 meses para trás. Neste caso, o déficit ele vai para 268 bilhões e 400 milhões de reais. Acontece que esses valores que você acabou de ver aqui, ó, nos últimos 12 meses, 268 bilhões de déficit, é receitas menos despesas. Então, como as receitas foram isso daqui e as despesas foram isso daqui, você tem o déficit. Só que esses números não estão levando em consideração algo muito importante. Os juros. Pensa na sua casa. Você tem o seu salário, a sua esposa tem o salário dela, isso são as receitas da família. Aí você tem as despesas. Tem as despesas com você, as despesas com ela, as despesas com os filhos do casal. E se tiver mais do que as receitas, você tem um déficit. Só que você tem dívidas, não tem? É a dívida no cartão, é a dívida do financiamento do carro, o financiamento da casa, empréstimo pessoal, consignado e tal. E tem juros dessas dívidas, não tem? Este cálculo que você viu aqui não contempla os juros, mas aí eu te pergunto, levando para a vida real, no exemplo aqui da tua casa, tem que contabilizar ou não tem que contabilizar os juros? É claro que tem que contabilizar, você tem que pagar todos os meses. E é a mesma coisa aqui nas contas do governo. O governo tem uma dívida pública enorme que tem juros. E você não contabilizar os juros não é a realidade. Então o que a gente vai ver agora? Contabilizando os juros, que aí se chama déficit nominal, que é o que está na tela para você. E o déficit nominal, o último que a gente tem aqui, foi divulgado no finalzinho de maio. Então, daqui a alguns dias vai ter atualização desse gráfico aqui para você. Mas com base no que nós temos já publicado ao mercado, o déficit nominal nos últimos 12 meses do nosso Brasilzão alcançou a casa de 1 trilhão, presta atenção, 1 trilhão e 42 bilhões de reais. Este aqui é o rombo quando você pega receitas, despesas, juros da dívida. Déficit nominal, mais de 1 trilhão de reais nos últimos 12 meses. E rombo após rombo, como você viu, maio, mais um rombo. Tem que fechar a conta de algum jeito. É a mesma coisa na sua casa. Quando você gasta mais que arrecada, você fecha o rombo com o quê? Com dívida. E no governo não é diferente. Olha como é fácil entender finanças públicas quando não querem complicar para você não entender nada. Quando a gente vê essa dívida do Brasil que vem crescendo desde que teve a troca da gestão, você entende que isso daqui não é à toa. É porque com consecutivos déficits você tem que fechar o rombo de alguma forma. E você fecha o rombo justamente emitindo títulos da dívida pública. E aqui você vê a dívida. Olha aqui, ó, C19 começou aqui, obviamente que a dívida ia subir por conta dos rombos que o governo teve para bancar todos os programas sociais. Só que depois que passou, ele foi diminuindo a dívida, diminuindo. Beleza, chegamos aqui, ó. Então ele estava numa trajetória de queda da dívida pública. Aqui nós tivemos a troca do governo. Saiu esse daqui e entrou esse daqui. Tá, beleza. Então, olha, desde que ele entrou,
a mudança, né? Antes estava assim, a dívida, trajetória descendente, e agora está em trajetória ascendente. E se continuar com déficits atrás de déficits, isso aqui vai aumentar. Não tem mágica, é assim que funciona. E falando nisso, afinal de contas, esse tema tem tudo a ver com esse que a gente acabou de ver, já dá para pedir música no Fantástico, né? Porque pela terceira semana seguida, o dólar fechou o dia com alta após declarações do presidente Lula. Ontem, na quarta-feira, no dia 26 de junho, a moeda do tio São, ó, foguetinho de novo. Dólar subiu e fechou em 5,51, maior patamar em mais de 2 anos, após novas falas de Lula. A moeda americana teve uma alta diária de 1,20%, cotada em 5,51. Cara, se você for analisar no método que a gente usa no mercado financeiro, isso daqui já é considerado 5,52, tá? Mas beleza. No maior nível desde janeiro de 2022. Nós estamos em junho de 2024 e desde então o dólar não tinha chegado nesse patamar aqui. Vou até colocar na tela para você 2 dólares que nós temos no Brasil, né? A gente não chegou no nível da Argentina de ter 10, 15, 20, se bem que o Milei tá tentando resolver os negócios lá. Dólar turismo em cinza e dólar comercial. Você sabe, o turismo sempre é um pouco mais caro, né? Então, o dólar fechou 5,51,88, igual eu falei para você, né? O turismo, cara, já tá em 5,72. Então a galera que tava pensando em viajar para os Estados Unidos, dar um abraço no Pluto, tirar foto com a Minnie, brincar com o Mickey, meu amigo, tá ficando cada vez mais difícil. Realmente só a nata da nata aí da socialite brasileira vai conseguir dar um abraço no Mickey, porque classe média, classe baixa, esquece. Então vamos recapitular aqui, né, para você ver como tem ligação entre as declarações do governo atual e o dólar dar aquela foguetada. No dia 12 de junho, o Lula afirmou que aumento da arrecadação e queda de juros permitirão reduzir déficit. Ou seja, o que o mercado interpretou? Aumento de arrecadação, não falou nada de cortar gasto, nada, nadinha, gasta pra caramba, não vamos cortar gasto. Aumentar a arrecadação, mas meu Deus do céu, mais arrecadação ainda? A gente está vendo toda semana impostos novos sendo criados, os impostos que já existem aumentando e o governo ainda batendo essa tecla, aumento da arrecadação. É claro que o mercado não ia gostar, o dólar começou o dia em 5,37 e encerrou em 5,41. Aí a segunda vez foi quando? Foi alguns dias depois, né? Para não dar chance nem de respirar direito. Dia 18 de junho, tá vendo aqui embaixo, ó? O Lula falou nesse dia que o Campos Neto tem o seu lado político e que o Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, trabalha para prejudicar o país. Essa declaração o mercado também não gostou, teve um impacto até moderado, o dólar estava 5,42, chegou a bater 5,44, terminou o dia em 5,43. E o mais recente, terceira vez, musiquinha do Fantástico, Lula falou no dia 26 de junho que não está convencido de que o corte de gastos seja necessário. Foi ele falar isso daqui, o dólar começou o dia em 5,45 e fechou em 5,51, 5,52, igual eu mostrei para você. E essas declarações aqui só colocam mais lenha na fogueira, porque o cenário externo também não é dos melhores para o Brasilzão, né? Quem que é o país mais importante do mundo na questão do mercado financeiro? É os Estados Unidos, isso não é segredo para ninguém. Já foi em um passado distante a Holanda, o país número 1. Aí passou o bastão, uma época foi a França. Aí passou o bastão, um bom tempo foi o Reino Unido. E aí passou o bastão para os Estados Unidos. E desde a década de 50 ali, os Estados Unidos está com o bastão, o mercado financeiro mais importante do mundo. E a taxa dos juros dos Estados Unidos está em patamares que não são comuns para os americanos. Para o cenário dos americanos, isso aqui é muito alto. E, inclusive, o Federal Reserve deixou a taxa de juros entre 5,25 e 5,50. Os Estados Unidos sempre trabalha com uma faixa, não é travado igual o Brasilzão, né? Fica entre 5,25 e 5,50. Pela 7ª reunião consecutiva, que foi agora, no mês de junho de 2024. O que essas altas taxas de juros dos Estados Unidos têm a ver com o Brasil, Rob?
Eu sou brasileiro, não sou americano, tem tudo a ver, cara. Porque além das declarações do Lula, os juros dos Estados Unidos também contribuem para a alta do dólar do nosso país. Juros altos nos Estados Unidos valorizam o dólar. Por quê? Porque atrai grandes remessas de dinheiro para investir em renda fixa no país. Para pensar comigo aqui, ó. Quando o gringo ele quer especular no Brasil, ele pode comprar os investimentos na Bolsa Brasileira em dólares? Não pode. Não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro comprar os reais e depois investir na Bolsa Brasileira. É o mesmo raciocínio nos Estados Unidos. Você pode investir em reais brasileiros lá na Avenue, na Nomad, ou corretora que você use para investir no exterior? Não pode. Você primeiro tem que converter de reais para dólares, ou seja, comprar dólares, e aí você investe naquele melzinho na chupeta, que é a renda fixa americana hoje em dia. Então você tem de um lado as questões fiscais do Brasil e as polêmicas declarações do governo atual, somado com essa questão da taxa de juros nos Estados Unidos, essa combinação explosiva, ó, o dólar, ó, igual você tá vendo. E aqui na RC Wealth nós recomendamos aos nossos clientes investimentos em moeda forte, em uma economia mais sólida e muito mais previsível e estável do que a economia brasileira. Não é proibido investir no Brasil, não me entenda mal. Mas a gente recomenda para os nossos clientes, e a grande maioria absoluta deles segue as nossas recomendações de investir no exterior. E eu acredito que faça sentido isso para você também, tá? Então, conheça a RC Wealth, onde eu e todos os meus colegas de equipe somos devidamente certificados para cuidar dos seus investimentos e gerenciar o seu patrimônio. Basta você enviar um e-mail aqui, ó, contato@robcorreia.com.br, coloca o seu WhatsApp e nós vamos entrar em contato contigo pelo WhatsApp mesmo, para te explicar tudinho. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus, até lá!